Sabe uma coisa que me pegou outro dia? Eu estava ajudando a organizar um evento pequeno, sabe? Vários workshops ao mesmo tempo. E aí veio a pergunta: de quantas maneiras a gente pode montar grade para que não tenha conflito de horário? Clássico. Parecia simples, né? Mas quando eu comecei a rabiscar, os números, assim, explodiram. Me senti total de volta na escola olhando para análise combinatória. E essa é uma sensação muito comum, né? A gente passa por esse assunto na escola de um jeito muito focado em fórmula, em prova. Exato. Mas a verdade é que a intuição por trás disso é quase um superpoder para tomar decisões. E a gente raramente usa. É a arte de contar, mas de contar de um jeito inteligente. Foi isso que me fascinou. Eu percebi que não era sobre decorar, mas sobre entender uma lógica. Por isso que hoje a gente podia resgatar isso, mas de um jeito que a escola, sei lá, nunca ensinou. Com certeza. Focar na intuição mesmo, sabe? No princípio que rege tudo e naquela dúvida que derruba todo mundo. Quando que a ordem das escolhas importa e quando ela é, tipo, irrelevante. É a pergunta de ouro, e responder isso destrava tudo. Desde entender a força de uma senha, até a chance de ganhar na loteria. Vamos começar pela base, então. Pelo alicerce de tudo. Ok, vamos lá. E para isso, que tal o exemplo mais clássico que existe? O do guarda-roupa. Perfeito. Digamos que uma pessoa tem, sei lá, 3 calças e 4 blusas, todas diferentes. De quantas maneiras ela pode se vestir? Minha primeira reação é tentar listar. Calça jeans com blusa branca, calça jeans com blusa preta, mas... Já se perdeu. É um convite ao erro fazer isso na mão. Totalmente. E é para evitar essa contagem manual que é cansativa e falha, que existe o princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. A lógica é muito elegante. Certo. A gente tem 2 decisões em sequência. Primeira, escolher a calça. São 3 opções. Segunda, escolher a blusa. 4 opções. A palavra que conecta tudo é e. A pessoa veste uma calça e uma blusa. Ah, então o segredo não tá na peça de roupa, mas na palavra e. Eu nunca tinha pensado nisso como um problema de linguagem antes de ser de matemática. Muda tudo. Porque sempre que uma escolha acontece e outra acontece em seguida, ou ao mesmo tempo, a gente multiplica. Então, para cada uma das 3 calças, abrem-se 4 novas possibilidades de blusa. Exatamente. Então, 3 vezes 4, 12 combinações. O interessante é que nosso cérebro sente o peso disso. É o que chamam de paradoxo da escolha. Aumenta um pouquinho o número de itens e as opções explodem. Faz todo sentido. É por isso que abrir um cardápio gigante é paralisante. A gente está ali inconscientemente tentando calcular tudo. Ok, o E multiplica. Mas e quando as escolhas se excluem? Aí entra outra palavra mágica. Ou. Se o E leva para multiplicação, o OU leva para soma. É o princípio aditivo. Quando uma coisa ou outra pode acontecer, mas não as duas juntas. Isso, eventos mutuamente exclusivos. Ou você vai pelo caminho A, ou vai pelo caminho B. Ok, vamos complicar o guarda-roupa então. Digamos que a Maria tem 4 vestidos, 2 saias e 3 blusas. As opções dela são usar um vestido ou um conjunto de saia com blusa. Como a gente estrutura isso? Ótima pergunta. A tentação seria somar tudo, 4 mais 2 mais 3, mas não funciona. A estratégia aqui é resolver as partes complexas primeiro, criar pacotes de opções. Pacotes. A gente tem o pacote vestidos, com 4 opções, e o pacote conjuntos. Precisamos descobrir quantas opções tem dentro desse segundo pacote. Certo. E para formar um conjunto, ela precisa de uma saia e uma blusa. Opa, o E de novo. Exato. Então, dentro desse pacote, eu multiplico 2 saias vezes 3 blusas, o que dá 6 conjuntos possíveis. Perfeito. Agora o problema ficou simples. A escolha final da Maria é entre um dos 4 vestidos ou um dos 6 conjuntos que você calculou. Como a escolha é uma ou outra, eu somo 4 mais 6, 10 trajes possíveis. É isso. É uma dança entre agrupar com o E, multiplicando, e separar com o OU, somando. Se pegar a manha disso, já é 90% do caminho. Entendido. A base está sólida. Agora sim, vamos para o que realmente confunde. Arranjo versus combinação.
E como você disse, tudo se resume a uma pergunta. A ordem importa. A ordem importa. É a pergunta que define tudo. E a resposta não está na fórmula, está no contexto. Num arranjo, a ordem cria um resultado diferente. Pensa num pódio. A em primeiro e B em segundo é um universo diferente de B em primeiro e A em segundo. Certo. O valor está na posição. Ouro é diferente de prata. Uma senha de celular também, né? 1, 2, 3, 4 é uma coisa, 4, 3, 2, 1 é outra. Exatamente. Agora, na combinação, a ordem não importa. O que define o resultado é só o conjunto de elementos. Como numa salada de frutas. Se eu coloco maçã, banana e laranja, não importa se eu peguei a maçã primeiro. No final, a salada é a mesma. Perfeito. A distinção é sobre onde o valor reside. No arranjo, é na hierarquia. Na combinação, é no grupo. Se a resposta para a ordem importa for sim, é arranjo. Se for não, combinação. Vamos testar isso. Cenário 1. Uma corrida com 20 pilotos. De quantas formas diferentes o pódio, primeiro, segundo e terceiro, pode ser formado? Bom, aqui a ordem importa. Com certeza. Sem dúvida. É a alma do esporte. Então, é um problema de arranjo. E a forma mais intuitiva de resolver é com o princípio multiplicativo. Ok, então. Para o primeiro lugar, temos 20 pilotos possíveis, certo? Cruzou a linha de chegada, sobram 19 disputando o segundo lugar. E com os 2 primeiros definidos, restam 18 para o terceiro. Isso. Então é só multiplicar 20 opções para o primeiro, e 19 para o segundo, e 18 para o terceiro. 20 vezes 19 vezes 18. Dá 6.840. É um número gigantesco. E faz sentido, porque cada pequena troca de posição gera um pódio totalmente novo. A ordem inflaciona o número de resultados. Total. Agora vamos contrastar outro cenário. Um grupo de 6 policiais. Quantos pares diferentes podem ser formados para uma patrulha? E a pergunta crucial: a dupla policial Silva e policial Costa é diferente da dupla Costa e Silva? Na prática, não. A equipe é a mesma. O que importa são as duas pessoas juntas na viatura, não quem foi escolhido primeiro, né? A ordem da escolha é irrelevante. Então isso é uma combinação. É uma combinação. Ok, mas espera aí. Se eu usar a mesma lógica do arranjo, eu faria 6 opções para o primeiro policial e 5 para o segundo. 6 vezes 5 que dá 30. Certo, mas esse número parece errado, parece inflado. Porque eu sei que ele está contando Silva, Costa e Costa Silva como duas coisas diferentes, quando na verdade é uma só. Como eu corrijo isso? Essa é a sacada da combinação. O cálculo começa como um arranjo, o 6 vezes 5, mas depois a gente precisa descontar as repetições, as redundâncias que a ordem criou sem querer. Descontar. Isso. No caso de uma dupla, para cada par de pessoas, tipo A e B, o arranjo contou 2 vezes, AB e BA. Para corrigir, a gente simplesmente divide o resultado por 2. Ah, então 30 dividido por 2 que dá 15. 15 duplas possíveis. Exatamente. Entendi. Então esse 2 não saiu do nada. Ele representa as duas maneiras de ordenar as duas mesmas pessoas. E se fosse um trio? Se eu quisesse formar trios, eu dividiria por 3, quase. Aí a lógica fica mais interessante. Se fosse um trio, A, B e C. De quantas maneiras diferentes a gente pode ordenar essas 3 pessoas? ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. 6. 6 maneiras, que é o fatorial de 3, ou seja, 3 vezes 2 vezes 1. Então, para corrigir um arranjo e transformá-lo numa combinação de 3 elementos, a gente dividiria o resultado por 6. Uau! Ok, isso aprofunda muito o conceito. A divisão é sempre pelo número de permutações daquele subgrupo que eu formei? É exatamente isso. É como montar um time com amigos. Não importa se eu chamei o João e depois o Pedro. No final, os 2 estão no time. O grupo é o que importa. A ficha caiu agora. É essa a analogia. A função da combinação é formar grupos, ignorando a burocracia de quem foi escolhido em que ordem. Vamos ver se essa lógica se sustenta em outros cenários. Um problema clássico. 9 cidades precisam ser interligadas por rodovias, uma entre cada par.
quantas rodovias serão necessárias. O fascinante aí é que não parece um problema de escolher grupos, mas é exatamente isso. Para cada rodovia, estamos escolhendo um par de cidades. A pergunta-chave é: A rodovia Rio-São Paulo é diferente da São Paulo-Rio? Não, é a mesma estrada. logo, a ordem não importa. É uma combinação de 9 cidades, tomadas 2 a 2. Faz todo sentido. Exato. Agora, um que parece misturar tudo. Numa estante tem 4 dicionários de inglês, 3 de espanhol e 2 de francês. Todos diferentes. De quantas maneiras podemos escolher 2 dicionários, mas com a condição de serem de idiomas diferentes? Minha primeira intuição é que não dá para simplesmente escolher 2 do total de 9, porque isso incluiria pegar 2 de inglês, por exemplo, o que o problema proíbe. Sua intuição está perfeita. Esse é um problema que exige que a gente defina os casos válidos primeiro. Temos que pensar nas combinações que atendem à regra, né? Certo. Então os casos seriam: eu posso pegar um de inglês e um de espanhol, ou um de inglês e um de francês, ou um de espanhol e um de francês. Acho que são esses 3 cenários possíveis. É exatamente essa a estrutura. Você acabou de usar a lógica completa. Agora é só calcular cada caso e depois juntar tudo. Ok. No primeiro caso, um de inglês, que são 4 opções, e um de espanhol, 3 opções. O E manda multiplicar. 4 vezes 3 dá 12. Certo, 12 pares. Segundo caso, um de inglês, 4 opções, e um de francês, 2 opções. Multiplicando 4 vezes 2 dá 8 pares. E o último caso, um de espanhol, 3 opções, e um de francês, 2 opções. 3 vezes 2 dá 6 pares. Perfeito. E agora? E como esses 3 casos são excludentes, ou seja, o par que eu escolho ou é inglês-espanhol, ou inglês-francês, ou espanhol-francês, eu uso o ou. E o ou manda somar. Exatamente. Então, 12 mais 8 mais 6, isso dá 26 maneiras. É a síntese de tudo que a gente conversou. Perfeito. É a união do princípio multiplicativo para construir as opções dentro de cada cenário e o aditivo para unir os cenários alternativos. Então, no final, o que tudo isso significa? Para mim, a grande virada de chave é que a análise combinatória é menos sobre matemática e mais sobre interpretação, sobre pensamento estruturado. Exato. É sobre fazer as perguntas certas na ordem certa. Isso. A primeira pergunta é sobre a arquitetura da decisão. As escolhas são uma sequência com E ou são alternativas com OU. Isso define se você multiplica ou soma. Certo. Depois que isso está claro, vem a pergunta de ouro. A ordem dos elementos que eu escolhi cria um resultado diferente? Se sim, é arranjo. Se não, é combinação. E aí eu preciso descontar as repetições. É um framework mental que transforma um problema que parecia caótico em um caminho lógico e claro. E o que é notável é que essa estrutura lógica aparece em lugares que a gente nem imagina. Está na base da genética, em como poucos genes se combinam para criar a diversidade da vida. Uau! Está nas estratégias de jogos como o pôquer, no cálculo das combinações de cartas do oponente. Está em cibersegurança, para calcular quanto tempo levaria para quebrar uma senha. A pergunta que fica é: em que aspecto do nosso dia a dia, profissional ou pessoal, existe um problema de contagem disfarçado só esperando para ser otimizado com essa lógica? Uma reflexão fantástica para encerrar. Identificar esses quebra-cabeças escondidos ao nosso redor já é metade da solução. Para mais análises como esta que desvendam a lógica por trás de temas complexos, se inscrevam no nosso canal do YouTube para não perder nenhuma das nossas futuras conversas.